Olá professora de Ministério Infantil, que bom que você está aqui conosco no Clube Discipular para mais um tema tão importante que com certeza vai impactar as crianças aí da sua igreja. E nesse mês nós vamos falar sobre missões, e o tema, desse mês é uma missão nada secreta, ou seja, o objetivo do nosso tema é despertar nas crianças já desde a infância, esse amor por missões, esse amor por ganhar almas para Jesus e ir além das fronteiras, ir para as nações para espalhar o evangelho de Jesus. Então a gente vai entender e ensinar para as crianças o que é missão, o que faz um missionário, como que nós podemos participar da missão de Deus, como que nós podemos contribuir para essa missão, seja orando, seja contribuindo financeiramente, seja nos preparando para ir também, Então, fica aqui comigo que eu tenho certeza que vai ser um tema muito legal, um tema que com certeza vai impactar as crianças aí da sua igreja e vai edificar as crianças da sua igreja. Então nós começamos a nossa jornada na lição de número 1, entendendo e explicando para as crianças o que é missão. Com certeza você já participou de algum culto missionário, as crianças aí da sua igreja com certeza já ouviram falar sobre missões, talvez até conheçam algum missionário que foi para algum país ou que está em algum país pregando o evangelho. Mas, às vezes, na mente das crianças, pode ficar um pouco confuso e elas não entenderem o que realmente é missão e o que realmente faz um missionário, De maneira mais clara, de maneira mais simples, a gente tem a grande comissão lá de Marcos 16, onde o próprio Jesus nos dá essa missão, de ir por todo o mundo e proclamar o evangelho, Então, essa é a grande missão da igreja. Qual é a missão? Espalhar o evangelho por todos os povos e todas as nações, ou seja, anunciar, falar de Jesus para todos os povos e para todas as nações. Isso de maneira simples é o que todos nós cristãos devemos nos envolver. Essa missão, de falar do amor de Jesus, de falar do evangelho para as outras pessoas, é a missão de todos nós cristãos. Mas, por outro lado, existem pessoas, que têm um chamado específico, um propósito específico de anunciar o evangelho de uma maneira intencional em outras nações. São pessoas que são enviados, Geralmente os missionários eles são enviados para povos, para países, para culturas que nunca ouviram falar de Jesus, que têm uma cultura completamente diferente da nossa, Então, essas pessoas que são enviadas para um determinado país é o que nós chamamos de missionário. E, de certa forma, todos nós fomos chamados por Jesus para sermos missionários, seja em outro país, em outra nação, ou seja no nosso próprio bairro, na escola onde estudamos, no trabalho onde trabalhamos, todos nós somos chamados. Mas a gente quer explicar para as crianças sobre essas pessoas que têm essa vocação, esse chamado para colocar uma mochila nas costas, atravessar fronteiras, atravessar oceanos, e levar o evangelho para outros povos, outras nações. Nós queremos explicar para essas crianças o que faz um missionário, como se preparar para ser um missionário, se Deus despertou, de repente, em alguma dessas crianças, essa paixão por missões, como essas crianças vão se preparar para ser um missionário capacitado para levar o evangelho. E nós, como igrejas, precisamos entender também que todos nós devemos nos envolver em missões. Existem várias formas diferentes de se envolver com missões. Talvez nós não somos aquela pessoa que Deus chamou para ir para uma outra nação, mas nós somos aquelas pessoas que podem manter aqueles que vão. Nós podemos ofertar para aqueles que vão, nós podemos orar por aqueles que vão, nós podemos formar uma base onde nós consigamos enviar pessoas que vão, que são apaixonadas por isso, que têm esse desejo, que são chamadas por Deus para ir. E nós, como igrejas, então, todos nós devemos estar junto com esse missionário, Nós devemos, todos nós, nos envolver
com a grande missão de Deus. Na lição de número 2, então, nós mergulhamos um pouco mais sobre essa grande comissão de Jesus ali em Marcos 16 e 15, para entender que fazer missões não é uma escolha para nós cristãos, mas sim um mandamento, não é uma sugestão de Jesus, é um mandamento. Ele está nos ordenando que nós vamos e pregar o evangelho. E aí Jesus cita lá, né? Primeiro em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Ou seja, nós precisamos alcançar o mundo. E daí nessa lição nós despertamos as crianças para entender que o mundo precisa ser evangelizado. Hoje em dia, para você ter noção, existem cerca de 17 mil grupos de povos no mundo, né? E dentro desses 17 mil povos, 7 mil grupos são considerados grupos não alcançados. O que isso quer dizer? Não alcançados significa que nesses lugares, nesses 7 mil povos, até existem alguns cristãos missionários, né? Mas não existe ainda um grupo de nativos cristãos convertidos, né, capazes de evangelizar esse mesmo grupo, né, em sua língua e na sua cultura. E dentro desses 7 mil grupos não alcançados, 2 mil grupos são grupos não engajados. Ou seja, nesses lugares, essas pessoas, esses 2 mil povos, não têm nenhum contato com o evangelho, nunca ouviram nem sequer falar de Jesus, né? Então, esses povos não engajados são povos que não têm igreja, não têm Bíblia, não têm cristão, não têm obreiro, não tem nada. São mais de 2 mil povos que nunca ouviram falar de Jesus. Então, cabe a nós, como igreja, olhar para isso, olhar para esse mandamento e pensar como que nós podemos fazer para alcançar todos esses milhares de povos que ainda não ouviram falar de Jesus, ou que até ouviram falar de Jesus, mas que ainda não despertaram, né, para o evangelho. E aí, para alcançar esses povos, existem muitos desafios, e aqui a gente desperta as crianças para entender que para ser um missionário precisa de preparo, né? Você precisa estudar a língua, você precisa estudar a cultura desses povos, né? Você precisa entender que vão haver desafios para chegar a esses povos, a falar para essas pessoas, e é por isso que é importante que os missionários se empenhem com muita dedicação e com certeza muita ação do Espírito Santo, muita unção do Espírito Santo para alcançar esses povos não engajados e não alcançados. O mundo precisa conhecer Jesus. E nós, como igreja, precisamos alcançar todos os lugares, até mesmo esses mais difíceis. Nós, como igreja, precisamos nos unir para alcançar e pregar o mundo, seja em Samaria, na Judéia, no Brasil, na África, na Inglaterra, nos confins da terra. Nós precisamos pregar o evangelho. Com certeza existem muitos desafios, né, para cumprir a missão de Deus, né? Não é nada fácil deixar sua casa, sua família, sua cultura e ir para um lugar completamente diferente, né, com pessoas que vestem roupas que nós achamos esquisitas, que falam um monte de coisa que nós não entendemos, que comem comidas estranhas, né? Mas nós precisamos entender que para essas pessoas a maneira que nós nos vestimos também é estranha, a comida que nós comemos também é estranha, as palavras que nós falamos também não são entendidas e compreendidas por eles. Então, nós precisamos fazer o quê como missionários, né? Como essa igreja que fala e cumpre a missão? Nós precisamos aprender sobre as novas culturas. Nós precisamos quebrar essas barreiras, conhecer os países, conhecer as nações, conhecer a cultura, conhecer a língua, conhecer os povos, né? Então, na lição de número 3, aqui do Clube Discipular, a ideia é justamente conhecer alguns desses países. Nós vamos ali apresentar alguns países, algumas línguas, algumas comidas, algumas vestimentas. Para quê? Para que a criança desperte, né, o desejo, a curiosidade de conhecer esses países, de aprender, e quem sabe, né, nós vamos ter alguns momentos
de oração, os momentos mais proféticos, para que a criança, quem sabe, se desperte para uma nação específica. Talvez o Espírito Santo vai colocar no coração das crianças uma nação específica na qual essa criança vai ter oportunidade de conhecer, aprender e, quem sabe, essa criança ser usada por Deus através da sua vida, porque você ministrou isso no coração dela, ser despertada aí para uma nação, levar o evangelho, de repente, para um povo não alcançado, não engajado, e essa semente está aí dentro da sua igreja. Então cabe a nós despertar as crianças para conhecer novas culturas, novos povos, despertar o amor das crianças por esses povos, para que elas vão e preguem o evangelho para essas pessoas. Então chegamos finalmente na lição de número 4, onde nós colocamos tudo isso, né, diante das crianças para despertar esse amor por missões para as crianças, né? Porque, como nós já falamos durante todas essas lições, missões não é uma escolha para nós cristãos, né? Não é uma sugestão de Jesus, é um mandamento que nós precisamos cumprir, né? E a ideia é justamente despertar esse amor por missões para as crianças, né? Porque talvez na mente das crianças fique agora, e agora? O que eu faço? Né? Qual que é o primeiro passo? E o primeiro passo é exatamente esse que nós demos, é despertar o amor por missões. Porque não quer dizer que todas as crianças ou todos nós da igreja vamos para um lugar. Não quer dizer que todos nós fomos chamados para colocar uma mochila nas costas e ir. Muitos de nós fomos chamados, né, para financiar missões. Muitos de nós fomos chamados para interceder pelos missionários. O que nós precisamos entender é que nós, como igreja, unidos, precisamos fazer missões. Uns vão, outros ficam, mas todos precisam estar envolvidos em missões, né? Precisamos nos envolver com missões, né? Precisamos orar, precisamos despertar cada uma das crianças para que elas busquem no Senhor. Qual que é o propósito de cada uma? Para onde que o coração de cada uma queima? Qual país, qual nação, qual povo? Será que elas foram chamadas para ir? Tudo isso nós precisamos colocar em oração. Então o primeiro passo é despertar o amor por missões e a oração para entender de Deus. Qual o próximo passo a ser dado? Algumas crianças, algumas pessoas talvez foram chamadas para financiar missões, para desenvolver algum projeto que financie missões, para que financie missionários, né? Talvez você foi chamado para simplesmente despertar o amor por missões, pregar para que outras pessoas vão. Nós precisamos entender o que cada um de nós precisa ser feito, nós precisamos entender o que Deus busca de cada um de nós. Mas o que nós precisamos entender é que a igreja precisa ser apaixonada por missões e despertar no coração das crianças esse amor por missões, por fazer missões, por participar de missões e, quem sabe, ser um missionário que vai para outros povos, que vai para outra nação levar o evangelho. Espero que essa lição tenha abençoado a sua igreja, espero de verdade que o Espírito Santo conduza cada uma das lições, que o Espírito Santo fale ao coração de cada um dos professores e também de cada uma das crianças, para que sejam despertadas a serem pequenos missionários onde quer que eles estejam. Deus abençoe sua vida, professor, professora, e até mais. Tchau, tchau.